Vamos fazer hoje a questão 4 da prova de Física da segunda etapa do vestibular da UF 2011. Esta questão mostra um relógio submerso em água, um feixe de luz incide sobre a superfície da água perpendicularmente e incide em seguida sobre o relógio. Este relógio está inclinado com relação à superfície da água. O raio de luz que incide sobre o relógio ele vai sofrer diversas refrações. O problema apresenta uma situação separada em diversas camadas. A luz passa da camada do ar para a água, em seguida ela passa dessa camada para o vidro do relógio, em seguida ela passa da camada vidro para a camada ar dentro do relógio. E o problema diz que vai haver um momento em que esse ângulo será tal que este raio refratado aqui vai sair paralelo à interface vidro-ar dentro do relógio. Você sabe o que significam os termos sublinhados? Reflexão e refração? Não sabe? Então vamos ver. Vamos ver o que é reflexão. A reflexão ocorre quando a luz incide na interface de separação de dois meios. Aqui nós temos o meio 1 de cima e aqui o meio 2 de baixo. E eles são separados por essa linha horizontal aqui que simboliza a interface de separação dos dois meios. Pode ser ar e água, por exemplo. Aqui nós temos uma reta normal, que é uma reta imaginária, é a reta perpendicular à superfície de separação. Se o raio de luz incidir sobre esta interface de separação, ele será refletido de volta ao seu meio de origem, o meio 1. O ângulo do raio incidente, I, é igual ao ângulo do raio refletido, R. Agora vamos ver o fenômeno da refração. A refração, novamente a luz vai incidir na interface de separação de dois meios, aqui vamos chamar novamente meio 1 e meio 2. Só que aqui, quando a luz incide sobre essa interface de separação, ela vai ser transmitida para o segundo meio. E esse aqui é o que nós chamamos de raio refratado. O raio de luz ele pode sofrer um desvio de acordo com o ângulo de incidência dele. Esse desvio vai ocorrer devido a diferente velocidade de propagação da água no meio 1 e no meio 2, de forma que se a luz incidir perpendicularmente sobre a interface de separação, ela será refratada sem sofrer desvio algum. Agora que nós já conhecemos os termos empregados no problema, vamos ver o que o item A da questão pede. Ela quer que nós calculemos o índice de refração da água em função do ângulo de inclinação crítico. O ângulo de inclinação do relógio é denotado pela letra grega θ, e o ângulo crítico, θc, vai ser o ângulo de inclinação que o relógio vai ter quando o raio refratado vai ser paralelo à interface de separação vidro-ar. Ou seja, haverá uma reflexão interna aqui. O raio de luz não será transmitido para o meio ar dentro do relógio. E o problema dá um dado para que nós calculemos o que ele quer. Ele diz que o índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1, é o valor que nós vamos usar. Para resolver essa questão, nós precisamos conhecer a lei de refração ou lei de Snell. Aqui na nossa figura, nós temos novamente esse raio incidente sobre a interface de separação, e ele incide aqui com um ângulo que nós vamos chamar θ1. Esse raio ele vai ser refratado com um ângulo que nós vamos chamar θ2. Os meios têm uma propriedade chamada índice de refração, simbolizada pela letra N, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, aqui denotado pela letra C, e a velocidade da luz no meio. Então, no meio 1, nós temos N1, que vai ser a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio 1. E no meio 2, o índice de refração vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 2. A lei de refração diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o ângulo do raio refratado. O gabarito da prova que se encontra no site da UF, ele começa a resolução do problema dizendo que o ângulo de incidência na interface água-vidro, esse ângulo aqui, é igual a θ.
Vamos entender por que o gabarito diz isso. Nessa reprodução da figura aqui do lado, vai ficar melhor para nós visualizar. O raio de luz incide sobre o vidro do relógio. Agora eu vou fazer o prolongamento deste raio de luz até essa reta horizontal, que é uma reta paralela à superfície da água e do ar aqui. Aqui, esta reta aqui, ela é paralela a esta daqui. Agora vamos olhar este ângulo aqui. Ele é igual a este ângulo porque os dois são formados pelas mesmas retas. Essa reta vermelha e essa reta cinza. São ângulos iguais, opostos pelo vértice. Como esta reta cinza aqui é paralela a esta daqui, então este ângulo aqui também é igual a este. Os três ângulos são iguais. Agora que nós já visualizamos este ângulo, tracei uma reta normal aqui, nós vemos a seguinte propriedade. A reta normal, é claro, ela é perpendicular a essa superfície aqui do vidro do relógio, certo? Ou seja, entre a reta normal e a reta do relógio há um ângulo de 90 graus. A soma dos ângulos internos desse triângulo aqui somam 180 graus, mas este ângulo aqui é um ângulo reto, visto que a luz propaga na vertical e esta daqui é uma linha horizontal. Então, este daqui é um ângulo reto. Portanto, se este ângulo é de 90 graus, a soma dos ângulos internos é de 180, então o θ mais esse ângulo aqui somam 90 graus. E este ângulo aqui mais este ângulo aqui também somam 90 graus. Como este ângulo é igual a este ângulo aqui só pode ser igual a θ. Portanto, o ângulo de inclinação do relógio será igual ao ângulo de incidência do raio luminoso. Eis aqui o raio luminoso. O ângulo que ele faz com a normal é igual ao ângulo de inclinação do relógio. Olhando novamente o gabarito da UF, nós vemos que aqui ele chama o índice de refração da água de N1, de N2 o do vidro e de N3 o índice de refração do ar, que ele já havia dito que era igual a 1. O problema também chama de alfa o ângulo de refração no vidro. Esse ângulo aqui ele chama de alfa. E o ângulo de refração no ar ele chama de beta, que é a letra grega. A partir daí aplicou-se a lei de refração na interface água-vidro e na interface vidro-ar. Aqui para água-vidro nós temos que o índice de refração da água N1 vezes o ângulo de incidência no vidro do relógio, seno de θ, é igual ao índice de refração do vidro, N2, vezes o seno do ângulo do raio refratado alfa. Na segunda interface, nós temos aqui que o ângulo de incidência nessa interface aqui, ele também é alfa, já que eles são formados por duas linhas paralelas e pela mesma reta, essa reta aqui, pequenininha. A lei de refração para a segunda interface vai ficar N2, que é o índice de refração do vidro, vezes seno de alfa, que é o ângulo do raio incidente na interface vidro-ar, N3, que é o índice de refração do ar, vezes o seno de beta, que é o ângulo do raio refratado na interface ar, aqui, dentro do relógio. A reflexão total na interface vai ocorrer quando o beta aqui for igual a 90 graus, como nós vimos anteriormente. Tiver essa direção paralela à interface. Então o ângulo beta será o ângulo de π sobre 2, 90 graus. Assim, nós temos que este membro da segunda equação é igual a este membro da primeira equação. Portanto, este membro aqui é igual a este daqui. Para o caso em que beta vale π sobre 2, nós temos o ângulo θ é o ângulo crítico. Então, N1 seno do θ crítico é igual a N3, que é igual a 1, dado do problema, vezes o seno de beta. Como beta é 90 graus e o seno de 90 graus é igual a 1, então N3 seno de beta é igual a 1 também. Portanto, pegando este termo, seno de θc, e passando ele dividindo para o outro lado, nós ficamos que N1 é igual a 1 dividido pelo seno de θc, que é a resposta deste item. O item B dessa questão
quer que nós calculemos a velocidade da luz na água e dá a informação de que a velocidade da luz no vácuo, C, é igual a 3 vezes 10 elevado a quinta km por segundo. E que o ângulo crítico para aquele relógio é de 48,6 graus. Ele fornece também esses dados aqui, que é o seno do ângulo crítico, que é 0,75, e o cosseno do ângulo crítico, que é 0,66. Para resolvermos esse problema, simplesmente precisamos saber a definição do índice de refração. Como nós já vimos, o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio onde você quer calcular esse índice de refração. O gabarito da UF, ele diz a expressão que nós conhecemos e em seguida ele inverte estes valores aqui. Este valor da velocidade passa para lá multiplicando e este valor que vai ficar multiplicando vai passar para cá dividindo. Então nós temos que a velocidade no meio 1, a água, é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração da luz na água. Portanto, a velocidade da luz na água vai ser a velocidade da luz no vácuo vezes o seno do θ crítico, que é o inverso do N1. Lembrem-se que N1, como nós calculamos no item A, é igual a 1 dividido pelo seno do θ crítico. Portanto, 1 está no denominador, então aqui ele vai aparecer multiplicando velocidade da luz vezes o seno de θ crítico. Lembrando aqui dos dados do problema, o seno do ângulo θ crítico, que é 48,6, é igual a 0,75. 0,75 nada mais é do que 3/4. Então a velocidade da luz vezes o seno do θ crítico vai resultar nesse valor 2,2 vezes 10 elevado a quinta km por segundo. Esta é a velocidade da luz na água.